Vou entrar a gravação aqui. Nossa aula está sendo gravada. Bom dia. Primeira aula nossa de literatura após o recesso. Pessoal, nós temos que conversar. Esse bimestre vai funcionar como? A prova vai valer 50, 30 pontos de atividade avaliada e 20 pontos de aula online. Então, a participação na aula online vai ser avaliada. Outra coisa, não é assistir um dia apenas, né? Aquele dia vai ser avaliado, é o conjunto, é o bimestre, tá? Outra coisa, assistir a aula em local, onde vocês tenham concentração, né, no ambiente claro, nada de ficar na cama, que dá preguiça, não preste atenção. E como que vai ser o nosso bimestre? Já programei. Nós temos 2 atividades avaliadas já. Eu já posso passar para vocês. Uma será o café literário, que nós faremos, não para toda a escola, mas assim, na nossa aula, vai ser na nossa aula. Vai ser na primeira semana de setembro, tá? Segundo ano, a previsão do nosso café literário é na primeira semana de setembro, mais ou menos. Eu vou passar para a Val, porque ela lança no cronograma. Então, nós teremos café literário, a gente vai conversando, vamos trabalhar os temas, vou falar com vocês, tá? Do que vai ser. E a outra atividade avaliada é o nosso paradidático. Então, nós já temos 2 atividades avaliadas. Café literário, início de setembro, na segunda semana, acredito. E o nosso livro do bimestre, que é de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Esse vai ser o livro que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre. Vou colocar no grupo depois, para estar lembrando. Vou anotar aqui. Colocar no grupo o nome do livro. Então, nós temos 2 atividades esse bimestre. O livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu vou pensar a maneira que eu vou pedir. E o café literário, que será numa aula virtual, uma sala virtual, que vocês vão apresentar alguma atividade que eu vou pedir aí. Nosso conteúdo desse bimestre, nosso livro, fala de parnasianismo, simbolismo e pré-modernismo. Essas 3 escolas literárias nós veremos agora, esse bimestre. O parnasianismo é curto, simples de entender, o simbolismo também pequenininho, por isso que eles estão juntos no capítulo 1. O pré-modernismo é mais amplo, tá? Então, mas é fácil de entender, todos os 2 estilos. Eu vou compartilhar a tela, nós vamos fazer o que hoje? Eu vou explanar sobre o parnasianismo. Se houver tempo, a gente faz algum exercício. Se não houver, ver se ele colocou separado aqui a questão do exercício. Em outra aula, nós vamos grifar a parte do livro, tem separado. Então, eu vou explicar o parnasianismo. Se der tempo, a gente faz os exercícios da página 16 e 17. Se der ainda para grifar, para a gente dizer parnasianismo, a gente zera tudo hoje. Se não der, aí eu explico, a gente faz exercício e grifa na próxima aula. No próximo encontro, nós veremos o simbolismo e faremos a mesma coisa. Farei a análise dele, do estilo, vamos grifar no livro, fazer exercícios. Outra coisa, nem todos os exercícios eu vou pedir que vocês me enviem esse bimestre, tá? Só alguns exercícios que serão avaliados. Por isso que eu já estou falando 2 para vocês, não deixarem de fazer e participar. É o café literário e o livro paradidático. Eu vou compartilhar a tela agora, e quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar quem está pedindo permissão para entrar. Vamos lá, vamos falar de parnasianismo. Deixa eu abrir.
Yasmin? Ah, já sei. Já sei, precisa não. Minutinho só que eu vou estar compartilhando a tela, tá? Ih, agora não deu, não. Vamos lá, gente, vou tentar. Aí. Vai aparecer para vocês aí o parnasianismo. Apareceu? Apareceu, gente? Apareceu. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai falar aí hoje? Nós vamos começar abordando o parnasianismo. O que é isso? Que estilo foi esse? Esse estilo de época, ele surgiu aí no século XIX, 1882. Qual foi a obra inicial desse parnasianismo? Fanfarras, escrita por Teófilo Dias. Então, parnasianismo, nós estamos falando de século XIX, em torno de 1822. 1882. Então, parnasianismo, século XIX, em torno de 1882, corrigindo. A obra inicial, a obra marcante desse período, é Fanfarras, de Teófilo Dias, tá? Ele trabalha o que esse parnasianismo? Ele foca o quê? O parnasianismo, a gente pode dizer que ele trabalha a arte pela arte. O que é isso? O que é essa arte pela arte? É a perfeição formal. Busca a perfeição formal. Busca a poesia perfeita. Tão perfeita que o poeta compara a poesia a uma joia rara. E o poeta é comparado ao ourives, aquele que produz a joia. Então, o parnasianismo busca a arte pela arte. O que vem a ser arte pela arte? É a busca da perfeição formal, de uma poesia bela, pura. Valoriza aí a forma, né, do que, como ela está sendo apresentada. Por isso, o poeta é comparado ao ourives, aquele que faz a joia, e a poesia é comparada à joia, tá? E então, se pedir para explicar arte pela arte, é isso, tá? Fazer esse comparativo. Ele trabalha, então, com a valorização da forma, né? Com racionalismo, trabalha com a razão e não com a emoção. Ele descreve minuciosamente, ele trabalha com detalhes. Ele mostra a relação com as artes plásticas. Ele fala do ourives, né, da ourivesaria, ele fala de escultura. Então, ele sempre faz um comparativo com escultor, com ourives, mostrando o quê? Buscando a perfeição formal. Trabalha com temas históricos, trabalha com soneto. O que é isso? Soneto é o quê? É o poema, né, que tem estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. As duas primeiras estrofes são formadas com 4 versos, 2 quartetos, 4 versos. E as duas últimas estrofes formadas com 3 versos cada uma. Então, soneto é um poema composto de
4 estrofes. 2 quartetos e 2 tercetos. A primeira estrofe tem que ter 4 versos, a segunda estrofe tem que ter 4 versos, a terceira estrofe tem 3 versos, e a quarta estrofe tem 3 versos. Esse é o formato do soneto, tá? Então, se vocês visualizarem um poema com 4 estrofes, sendo a primeira e segunda estrofe, cada uma com 4 versos, a terceira e a quarta estrofe, cada uma com 3 versos, nós temos um soneto, ok? E há nessa escrita, nesses poemas, há o predomínio da denotação sobre a conotação. Então, ele valoriza o real. O predomínio aí é da questão denotativa, da denotação, da realidade. Tá? Então, vamos amarrar aí esse parnasianismo. E quais eram os poetas principais dessa época? Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho. Isso tudo aí a gente encontra no nosso livro, no nosso capítulo 1 aí. Então, parnasianismo e simbolismo. Qual é o aspecto principal aí desse primeiro capítulo? Nós vamos identificar os traços, né, o estilo e temas fundamentais, tanto do parnasianismo quanto do simbolismo. Como eu já comentei, qual é o tema fundamental do parnasianismo? A arte pela arte. A busca pela perfeição formal. Nós vamos conhecer aí no livro, né, através dos nossos autores, o contexto, a produção, os textos, né, de alguns autores simbolistas em Portugal e no Brasil. Nós vamos entender o que vem a ser o parnasianismo, como aconteceu esse parnasianismo no Brasil, a mesma coisa com o simbolismo, tá? Aqui nós temos um quadro, né, uma pintura, mostrando o parnasianismo e a Belle Époque, a época de ouro da burguesia. Então, Belle Époque era chamada época de ouro da burguesia, e já está iniciando aí o pré-modernismo, tá? Então, esse quadro aí retrata o parnasianismo, a busca da perfeição formal, que é a época de ouro da burguesia, Belle Époque. Aí nós temos, opondo a literatura, né, de cunho social, então aí é a oposição, esse quadro, a literatura de cunho social, que Vitor Hugo defendia, lá no romantismo. E os parnasianos propunham o quê? Uma arte compromissada de forma exclusiva com a beleza artística. Ele não está preocupado com questões externas. O parnasiano está preocupado com a estética. Então, beleza artística, é isso que tem que ficar na nossa cabeça. Falou em parnasianismo, a gente vai lembrar de quê? Beleza estética, preocupação estética, arte pela arte, beleza formal. Essa pintura aí resgata o mito, né, do Monte Parnaso, na Grécia Antiga, onde Apolo e as suas musas viviam celebrando as artes. É um espaço mítico e utópico que a intenção dos artistas fugindo a questões da realidade social, né? Que não estava ligada à realidade social. É uma postura antirromântica, então ele é antirromântico, parnasiano. Né? Qual é o tema? Qual é a linguagem parnasiana? Ele trabalhava, então, com o antirromantismo. Ele defendia, que eu já falei, a arte pela arte, a preocupação formal. Ele não estava ligado a sentimentos, a nada social, a nada existencial. Né? Ele explora o quê? A descrição de cenas, de paisagens, de objetos, buscando a perfeição formal, ligado à arte. Ele mostra aí que ele está aproximando a poesia da pintura, que essa arte, né, tem prestígio na época, valor na época, porque ele está buscando a beleza da arte. E aí o ourives das palavras, ele mostra aí a questão do ourive, comparando ao poeta, busca os detalhes. Aí foi a época, né, que surgiu o parnasianismo no Brasil, mais ou menos 1882. Né? Na França, aí ele chega ao Brasil, mais ou menos em torno de 1880, 1880, 82. Um movimento literário consolidou nessa época aí
onde eles começaram a publicar, né, obras que estavam voltadas ao realismo e naturalismo. Nós saímos do realismo e naturalismo, estamos entrando no parnasianismo. Ele conquista aí, né, o parnasiano, o poeta parnasiano, conquistou a simpatia da elite intelectual nas cidades, em Recife e Rio de Janeiro, principalmente. Teve uma bela aceitação. E aí nós temos os poetas parnasianos. Depois nós vamos ver detalhadamente no nosso livro. A gente está dando uma passada no que é o parnasianismo, quais as características, quais os temas abordados, nos autores. Depois nós vamos estar lá grifando no nosso livro a respeito de cada um deles. Primeiro poeta aí nós temos Alberto de Oliveira, né? Ele era integrante da tríade parnasiana, né? Destacou aí porque a preocupação dele era em relação à forma dos seus poemas. Raimundo Correia, que teve uma poesia reflexiva, às vezes pessimista. Olavo Bilac é o que teve maior destaque. Então, fala em parnasianismo, a gente lembra logo em Olavo Bilac. Ele é o mais popular da época. Vicente de Carvalho também tem o seu destaque como abolicionista, poeta parnasiano. E aqui a gente já vai entrar no simbolismo que não vai nos interessar agora. Alguma pergunta em relação ao parnasianismo? Ficou claro o que é esse parnasianismo? Que é a busca da perfeição formal, da arte pela arte. Ficou claro isso? Sim ou não? Fala, gente. Sim. Tranquilo. Então vamos falar mais um pouquinho dele. Falar mais um pouco dele, tá? Vou pegar o nosso livro aqui. Daqui a pouco a gente grifa. Então vamos abordar mais um pouquinho desse parnasianismo, modelo parnasiano. O que é isso? O parnasianismo, a gente pode dizer que é a disciplina do bom gosto, tá? Voltado para a questão da forma, né? Voltado pela arte pela arte. Busca da perfeição formal, é isso que a gente tem que guardar. O objetivo aí do parnasiano era devolver a beleza formal à poesia. Então, o objetivo dele, o que eles queriam fazer, era devolver a beleza formal, a forma da poesia, eliminando os excessos. Que excessos eram esses? O excesso romântico. Então, ele era antirromântico. Ele não valorizava o romantismo. Então, eles tinham o quê? O objetivo era buscar a arte pela arte, a perfeição formal, para devolver a beleza à poesia, eliminando os exageros que eles diziam que tinham no romantismo, que era o sentimentalismo romântico, que estaria comprometendo a qualidade da obra. Tá? A crença que a função essencial da arte era produzir o belo. Então, eles acreditavam que a arte, que a poesia, tinha que produzir o belo. O lema adotado pelos parnasianos, que traduz essa crença, é arte pela arte. Então, vocês podem ter certeza que na prova eu vou pedir que vocês definam a arte pela arte. O que é isso? Que a gente fala a todo momento. Desde o início do romantismo, a circulação dos textos literários eram feitos através de jornais. E os poetas da época escreviam através de jornais e conquistavam o público. A publicação de poemas também era feita através de jornais. Mas tinham outras formas de circulação. Os versos considerados mais bonitos eram decorados e citados, falados na primeira oportunidade de encontro. Alguns cronistas da época, eles falam que Olavo Bilac passava pela Rua do Ouvidor, que era a mais movimentada do centro do Rio, e podia ouvir alguns passantes recordando os versos dele. Quando uma virgem morre, uma estrela aparece. Ou também outro que era, né, era o mais conhecido e mais proferido,
era: pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Eram trechos, né, versos de Olavo Bilac. Como que era a relação do parnasianismo e o público? Nós podemos identificar aí as características do público do parnasiano através de quê? Justificar a grande admiração dos leitores pelos poemas de Olavo Bilac. Olavo Bilac correspondia aos ideais da sociedade. Então, ele escrevia, o alvo era a sociedade, era o público. Ele representava o brasileiro médio. A elite brasileira não buscava textos profundos. O que ele queria mesmo, o que ela queria, era encontrar nos versos de Bilac a palavra de efeito, a rima trabalhada, o ritmo decadente. Então, por isso, busca essa perfeição formal, a busca intensa, incessante pela perfeição formal, pela arte, a arte pela arte. Como que era o modelo parnasiano? Eles adotam alguns princípios. Então, opção por uma... Eles optaram por uma poesia descritiva, onde as imagens apresentavam de modo imparcial algum fenômeno da natureza, fatos históricos, então não tinha opinião deles, tá? Era realmente o sentido denotativo, usava denotação. Eles tinham preocupação com a técnica, com a rima, com o ritmo. Mantinha uma postura impassível diante do objeto do poema, para não cometer esse excesso de sentimentalismo que havia no romantismo. Resgatava temas da antiguidade clássica, defendia essa arte pela arte, essa perfeição formal, buscava aquela palavra exata, né? Aquela palavra tentando mostrar o belo, a perfeição, que muitas vezes estava ligada ao preciosismo. Assim eram os poetas parnasianos. É um estilo curtinho que falava apenas de... retratavam apenas a arte pela arte, o belo, a busca pela perfeição formal, a poesia perfeita, que era comparada a uma joia rara, e o poeta era comparado ao ourives. Certo? Alguma pergunta? Vou parar o compartilhamento e nós vamos para o nosso livro. Tá tranquilo? Com o compartilhamento fica melhor para a gente visualizar e vai entendendo a fala, né? Todo mundo quietinho, porque tá tudo bem, hein? Quando não tiver, é só falar. Vamos lá na página 16 para a gente responder, página 16 e 17. E depois a gente fica faltando a questão da gente grifar aí o essencial. Vamos lá, página 16 e 17. Farei sempre a chamada no final da nossa aula, tá? Vou, como Yasmin já pediu da outra vez, fazer um resuminho e posto para vocês das características do parnasianismo, né? Fica mais fácil para a gente estar estudando. Um quadrinho resumo, tá? Mais fácil mais para frente. Vamos lá na primeira questão. Assinale a alternativa que contém uma característica própria do parnasianismo. Página 16. Uma característica que é própria dele. Subjetividade temática, ele trabalhava com subjetivismo? Não. Determinismo biológico, falou em alguma coisa aí realizada ao determinismo? Ele exaltava a natureza? Sentimentalismo exagerado, olha só, é o que ele não queria em hipótese alguma, que era contra o romantismo. Só sobrou a letra E, que é o culto à forma, é o que eles pregavam, né? É a arte pela arte, a busca pela perfeição formal.
Podemos prosseguir? A segunda. Aí, ó, aí nós temos um exemplo de soneto, gente. Eu queria mostrar isso para vocês. Pode até escrever aí no número 2 aí, ó. As Velhas Árvores. É um soneto. Nós temos 4 estrofes, onde a primeira e a segunda estrofe, cada uma possui 4 versos. A terceira e a quarta estrofes, cada uma possui 3 versos. Isso que é soneto. Então, posso pedir conceito do soneto, todo mundo já sabe. Arte pela arte, todo mundo já sabe. A característica do parnasiano, estilo de época tranquilo, fácil de gravar, busca perfeição formal, busca a arte pela arte, a poesia perfeita. Era contra radicalmente ao romantismo, todas as características românticas. Ele é contra o exagero, contra esse exagero de sentimentalismo, de idealização da mulher. As velhas árvores. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto à sombra delas, vivem livres de fome e fadigas. Em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade. Envelheçamos rindo, envelheçamos. Como as árvores fortes envelhecem. Na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Então, nós temos aí uma poesia de Olavo Bilac, um soneto. Vamos lá. Quanto à forma, destaque uma característica do parnasianismo presente no poema. Quanto à forma. Então, qual é a característica presente aí nesse poema? Que a gente pode falar? Primeiro passo é que é um soneto. Se é um soneto, ele está cultuando a forma, né? Então, que característica parnasiana está presente no texto? Culto à forma. Culto à arte pela arte. A perfeição formal. A estrutura do poema, que é um soneto. Esse estilo literário é pequenininho. Que, na verdade, resume as características deles todas, resume pela arte pela arte. Quem entendeu que é arte pela arte, é só destrinchar essas características. A 3. As estrofes que seguem fazem parte do poema Profissão de Fé de Olavo Bilac. Bilac de novo. Ele é o poeta principal aí, destoou aí no parnasianismo. Um dos maiores representantes aí da estética parnasiana no Brasil. Olha aí esse poema, ele descreve aí a questão da arte pela arte, né? Ele fala o que é, mostra aí a perfeição formal, ó. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor. Com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Corre, desenha, enfeita a imagem. A ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem, azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima. A frase e, enfim, no verso de ouro, engasta a rima. Como rumbi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourive saia da oficina, sem um defeito. Então, aí é uma obra aí, né, de Olavo Bilac, Profissão de Fé. Bilac, representante, né, dos maiores representantes da estética parnasiana no Brasil. E ele faz a comparação justamente o quê? Da sua poesia ao Ourives, da sua, né, obra de arte, a joia. Compara o poeta ao Ourives e a obra de arte, a poesia em si, a joia. Com base nas estrofes e na estética que pertencem, qual alternativa nós temos correta?
O poeta compara, letra A, o poeta compara o seu trabalho com um ato de ourives, porque o valor que se dá a um poema é o mesmo que se dá a uma joia? Aí, nós temos que levar em conta que a subjetividade não é valorizada pelos parnasianos. Ele compara o seu trabalho, dando valor à joia. Vamos ver a letra B. A profissão de fé a que se refere o título do poema é o ato de escrever versos, o fazer poético? Letra C. Percebe-se pelo texto que o poeta parnasiano errou do romantismo o ideal da subjetividade? Não, ele não quer essa subjetividade. O parnasianismo, estética literária que marcou a primeira metade do século XIX, mescla características pré-românticas com ideais deterministas do realismo. Não, eles não queriam essa linguagem rebuscada. O exagero de metáforas, né, de individualismo, pode ser identificado nas estrofes, caracteriza o bem parnasianismo? Não. Eles não querem, né, essa valorização da linguagem rebuscada. Eles não querem mostra aí que conquistou o espaço literário na primeira metade do século XX, não é no século XX. Então, a gente pode ficar entre a A e a B, né? Só que aí pergunta nas estrofes e na estética que pertencem à profissão de fé, se refere o quê? É um título do poema que mostra o ato de escrever verso, o fazer poético. É a letra B de bola. Vamos ver se a gente faz até a sexta, até a página 17. Vamos lá, número 4. O parnasianismo brasileiro corresponde menos do que qualquer outro ao programa da escola. Aí não era preciso sonhar de palmeiras. As palmeiras estavam presentes. Os mais originais entre os parnasianos brasileiros são os que dedicam sua atenção principalmente à natureza. Assim, o poeta descritivo, Alberto Oliveira, cuja longa vida é corresponsável pela sobrevivência excepcional do parnasianismo brasileiro, e Vicente de Carvalho, grande poeta do mar, em cuja arte se notam elementos arcaizantes e outros simbolistas. Mas o mais famoso do Parnassê brasileiro é Olavo Bilac, joalheiro do verso e verbalista exuberante. Olha aí de novo exaltando Olavo Bilac. Burilando as expressões de sua veia erótica indisciplinada. De acordo com o texto, os principais poetas do parnasianismo brasileiro estavam voltando sua atenção respectivamente. Então tem que voltar a atenção para isso e para aquilo, de acordo com como aparece no texto lido aí. A preocupação formalista e a herança romântica e satírica erótica, a confusão dos sentimentos, a preocupação estilística e a exuberância verbal, a descrição subjetiva, a influência do simbolista e universaria naturalista, a idealização da natureza, a exuberância verbal e a herança romântica, ou apenas a descrição ao uso de elementos arcaizantes e a preocupação formal? O que eles faziam? Eles exploravam o quê? Respectivamente, o quê? Uma poesia descritiva e elementos arcaizantes e exuberância verbal e estilística. Então, é a letra B de de escola. Eles estão trabalhando o descritivo, a descrição, os detalhes. Então, é a letra E, é a última. Aí, nesse texto, trabalha a descrição.
Vamos seguindo. E dá para a gente fechar Parnasianismo todo hoje. É até 11h25. A gente volta marcando lá os principais aspectos dele. Quinta questão. É na confluência de ideais antirromânticos, como a objetividade no trato dos temas e o culto da forma, que se situa a poética do parnasianismo. O nome da escola vinha de Paris e remontava a antologias publicadas, sob o título Parnassé, contemporâneo, que incluíam poemas de Gautier, Benville, Leconte de Lisle. Seus traços de relevo, que eram o gosto da descrição nítida, concepções tradicionais sobre metro, ritmo e rima, e, no fundo, o ideal de impessoalidade que partilhavam com os realistas do tempo. Com base no texto, de acordo com o texto referente ao parnasianismo brasileiro, temos algumas afirmações, nós vamos ver quais delas estão certas. O parnasiano se opõe a princípios românticos, como subjetividade e a relativa liberdade de verso. Ele é contra ou não a subjetividade? Ele não é contra o romantismo? Então, ele é contra a essa subjetividade, certo? Tendo em seu calcado num termo criado na França, o parnasianismo brasileiro seguiu um caminho estético próprio, independente e original? Não é independente. E a última. O parnasianismo e realismo são correntes literárias com ideais e princípios estéticos totalmente diferenciados? Nós vimos o realismo, sim. Que o realismo fala da sociedade, do dia a dia. E o parnasiano fala da poesia perfeita, da arte pela arte, da perfeição formal. Então, corretos é o número 1 e o número 3. Qual resposta nós vamos marcar correta? Apenas a 1 e a 3. Letra D de dado. A última questão. Sobre a poesia parnasiana, assinale o que for correto. Então, nós vamos marcar as frases corretas aí, que estiver de acordo com o parnasianismo. Acima de todas as características do parnasianismo, ressalta o primado da emoção e a aparente rejeição do racionalismo. Não, ele não ressalta a emoção. Ele não trabalha com emoção, ele quer poesia perfeita. Perfeição formal. A poesia parnasiana é um ritual mágico, uma combinação de alquímica de palavras de outras dimensões de existência, uma simbiose de som e de sentido. Som poderia até ser, né? Porque ele busca aí rima, mas não quer palavras de outras dimensões, ele não quer palavras rebuscadas. Não é. A ênfase formalista do estilo parnasiano levou a desprezar o assunto em função da supervalorização da técnica e, portanto, separar o sujeito criador de seu objeto criado. Perfeito. Ele despreza a valorização, essa supervalorização técnica. Ele não está envolvido com um lado técnico. Outra, a ênfase na característica formal está ligado aí, está induzindo a associação analógica, mais analógica do que lógica entre as palavras, permite a criação do poema prosa? Não, não está ligado a isso. Não está ligado à lógica, ao que não é lógico, está ligado, ele está preocupado com a perfeição formal, com a forma.
com rima, com métrica. E a última, o fazer artístico fundamenta-se na transpiração, ou seja, o que é isso? No cuidado com a linguagem, a forma, a lapidação e o refinamento do texto. Essa aí está perfeita. Então, o fazer artístico fundamenta-se na transpiração, ou seja, o que é isso? No cuidado com a linguagem, no cuidado com a forma, né? O refinamento do texto. Então, nós temos na sexta questão duas alternativas corretas aí, a número 4 e a 16. Aí pede para dar a soma dos itens corretos, 20, 4 e 16. Tranquilo em relação ao parnasianismo? Ele é facinho. Vamos lá na página 2? Tem algo aqui no... Página 2. Vamos ver aí. No texto 1, nós temos uma gravura. Nós temos uma gravura aí no texto 1, né? É um baile no Molim. Né? As pessoas vêm vestidas num baile. E o texto 2. Depois, consultando o relógio monumental, que ao fundo da biblioteca marcava a hora de todas as capitais e o curso de todos os planetas. Eu preciso escrever uma carta. 6 linhas. Tu esperas? Não. Tu esperas? Não, Zé Fernandes. Tens aí os jornais de Paris, da noite, os de Londres, desta manhã. Ó, estas penas elétricas... Jacinta tirou uma exclamação impaciente. Ó, estas penas elétricas, que seca. Ó, Jacinto, para que servem todos esses instrumentozinhos? Houve já aí um desavergonhado que me picou. Parecem perversos, são úteis. Jacinto esboçou com languidez um gesto que os sublimava. Providenciais, meu filho, absolutamente providenciais, pela simplificação que dão ao trabalho. Assim, e apontou. Este arrancava as penas velhas, o outro numerava rapidamente as páginas do manuscrito. Aquele outro, além, raspava emendas, e ainda os havia para colar estampilhas, imprimir datas, derreter lacres, cintar documentos, mas com efeito, acrescentou, é uma seca. Essa de Queiroz. O quadro de Renoir e o fragmento A Cidade e as Serras, de Essa de Queiroz, registram diferentes aspectos da vida europeia nas últimas décadas do século XIX. O período conhecido como Belle Époque. Olha aí, o período da burguesia, né? O período de ouro da burguesia. Ele se distancia ou se aproxima de autores do realismo? A partir da leitura do fragmento A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, explique de que forma o autor realiza uma leitura irônica e crítica do consumismo e do progresso científico e econômico vivido nos continentes europeus nas últimas décadas do século XIX. O que a gente pode falar disso aí? Que esse período aí é marcado pela, como o texto já diz, Belle Époque, marcado pela euforia burguesa, que vai ser endossada, né? Que vai ser confirmada através da arte. Então, a gente pode resumir disso aí o quê? Né? Que eles estão retratando que período? A Belle Époque, a época de ouro da burguesia, que é retratada através da arte.
O quadro está mostrando o quê? Né? Agora eu vou fazer só comentários. O quadro está mostrando o quê? Pessoas no ambiente festivo, né, no baile, simbolizando o prazer da vida, de aproveitar esse momento. Aí nós temos as vestimentas de forma elegantes, né? Dançando, conversando, mostrando a felicidade no rosto dos homens e das mulheres, né? Eles não estão tensos aí, estão aproveitando a festa. Que é o contrário à representação da vida burguesa feita pelos realistas, né? Renoir compõe uma cena leve, que é o texto 1. Ele não fala de denúncia de problema social, ele mostra o quê? As pessoas aproveitando, o semblante leve. Essa de Queiroz é diferente. No texto 2, ele faz o quê? Ele mostra um olhar mais crítico, irônico, em relação ao consumismo e ao progresso da época, que é revelado através do apogeu da burguesia, com o auge da burguesia. Então, são textos distintos. Vamos lá. Na página 3 traz aí parnasianismo. Podemos marcar aí o conceito aí dele. Oi. Yasmin mandou mensagem aqui falando Ah. que tá mudo pra ela lá. Ela pediu pra avisar. Bom, nós já estamos terminando. Esse horário já começa a ficar ruim. Nós já estamos terminando, não tem problema não. Eu vou colocar no grupo o link da aula, tá? E agora a gente só vai gravar. Grifar. Gravar. A gente só vai grifar agora. Já estou terminando, ok? Vamos lá, na página 3. E aí, no caso, ela perdeu a questão do texto e o grifo aí, né? Depois entra em contato com ela, passa para ela que a gente grifou. Parnasianismo, movimento estético, nasce na França, com transformações econômicas. O que interessa aí, vamos lá. Parnasianismo opõe-se à literatura de cunho social defendida por Victor Hugo. Mais importante nome do romantismo francês. Propunham o quê? 1, 2, 3, 4. Lá na quarta linha, na terceira, começa aí, opõe a literatura de cunho social defendida por Victor Hugo, um dos mais importantes nomes do romantismo francês. Vamos grifar bem forte aí, ó. Os parnasianos propunham que a arte fosse compromissada exclusivamente com a beleza artística e não com questões externas. E não com questões externas ou preocupações estéticas. Então, grifem isso aí e mostra o que é o parnasianismo. Tranquilo aí? Parnasianismo e a Belle Époque, a época de ouro da burguesia. Aí fala do período. A última década marca o início da Belle Époque, o período áureo da burguesia. 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, marquem aí, ó. Última década marcou o início da Belle Époque, o período áureo da burguesia. Aí a gente vai para o terceiro parágrafo. Nesse contexto de euforia burguesa, que muitos artistas propuseram novos rumos para a arte, fazendo o quê? Afastando os problemas da sociedade e da arte defendida pelo romântico. Ele afasta isso. Tranquilo aí? Lá no último parágrafo aí desse trecho. Difundido ideais semelhantes,
poetas franceses saem em defesa da criação de novos compromissos com a beleza. Vamos lá, marquem esse parágrafo todo aí. De difundindo até moça estética. E aí ele deixa claro que ele busca o quê? Criação de obras ligadas à beleza do objeto artístico, desvinculadas de questões sociais, políticas e ideológicas, dando início ao parnasianismo, que aprimora o quê? A autonomia da arte. Deixa eu ver que o Alba está falando comigo aqui, gente. Só um minutinho. Em relação aos pais, eu vou dizer que o professor aguarda 5 minutos, porque depois, quando ele for, ele tem que voltar para ficar visualizando, entendeu? Eu vou botar isso no fluxo. Vamos continuar. Eu achei que tivesse dado algum recado para vocês. Lá na página 4, começa a falar de origem e visão do mundo dos poetas parnasianos. Ele fala aí da primeira obra, né, da França. Aí fala aí, ó, do parnasianismo, que teve origem na França com o lançamento de Le Parnasse, né? O Parnaso contemporâneo, podem marcar isso. E que ele fazia o quê? 1, 2, 3, lá na quarta linha tem. Combatia a ideia do romantismo. Isso tem que ficar claro. Sobretudo, eles combatiam o quê? O subjetivismo, o sentimentalismo, o patriotismo e o uso da arte como denúncia social. Ele não queria mais usar a arte como denúncia social, não queria colocar o eu poético, mas a questão da pátria, do nacionalismo, do lado sentimental. Eles queriam apenas mostrar a beleza que a arte tinha. A arte pela arte. A busca da beleza perfeita, da perfeição formal, poesia com rimas, comparada à joia. Podem marcar aí, ó, do lado direito tem uma observação aí, tem um quadrinho que fala que o parnasianismo era uma escola literária ligada a poemas. Ocorreu no mesmo tempo aí que o realismo e o naturalismo na prosa. Uma estética antirromântica, né, contra o romantismo, que afastam o quê? As questões sociais, políticas e ideológicas da época. Lá no 1, 2, no terceiro parágrafo, vou marcar aí. Os parnasianos empreenderam o resgate da tradição greco-romana. Ele retoma, né, a questão mitológica, se aproximando do racionalismo. Ele retoma aí, gente, pode até ver aí, ó, que fala do próprio nome, o Parnaso, né? Ele retoma aí a questão da Grécia Antiga. Podemos marcar aí para fortalecer aí. Além disso, os poetas parnasianos eles vão optar por uma escrita de versos marcado pela erudição e rebuscamento. Deixa de lado o quê? O lado sentimental, questões filosóficas, existenciais, que trazem angústia à individualidade do poeta. Defende uma arte aristocrática, feita e compreendida por poucos. Eles recusam o quê? O nacionalismo, o universalismo, e buscam o universalismo. Busca em cada lugar a beleza. Que vai essa beleza aí? Vamos marcar isso aí? Vai além de símbolos nacionais. Então, ele busca o universal.
ele troca, né? Ele não valoriza o nacionalismo, o patriotismo, ele valoriza o quê? O universalismo, que tem que se espalhar isso, essa questão universal, essa beleza. Poetas com preocupação na forma rejeitam a ideia que a inspiração fosse ligada à matéria-prima da criação poética. Eles tinham que se pautar em quê? Em transformar palavras escritas em verso e estrofe de forma harmoniosa, de forma artística. Podem grifar isso aí. Aí nós temos aqui um poeta de Olavo Bilac, tá? É uma obra dele, mostra aí a questão da beleza da forma. Podem marcar aí na página 5, que esse poema aí, a um poeta, podem colocar igual o quê? Beleza da forma. Está cultuando a forma. O poeta deve se preocupar exclusivamente com a forma do poema, para ele atingir a perfeição formal. Lá embaixo do poema traz essa explicação aí. Compartilha o ideal parnasiano da arte pela arte, e é o que tem que ter interesse pelo autor. Ok? Essa postura aí, quais são os temas ligados aí do parnasianismo? A postura antirromântica, porque ele defende arte pela arte, que é a preocupação formal. E aí, eles vão se preocupando com a questão do tema, que estão o quê? Distantes dos sentimentos, de temas ligados a sentimentos, distantes de temas sociais e existenciais. Eles passam a explorar o quê? A descrição de cenas, de paisagens, de objetos. Aproxima a pintura à poesia, aproxima ourives. Então, ele não se interessa pelo mundo interno do homem. Ele busca a cultura de belas formas, de sentido. A mulher idealizada, distante, é fonte de angústia para os românticos. Não tem espaço aqui com os parnasianos. Pelo parnasiano, tá? Os parnasianos procuram trabalhar em que seus poemas? Ideias. Os parnasianos versavam em seu poema sobre as características ideais de uma obra, na metalinguagem, metapoesia, lá no último parágrafo. Nós marcamos aqui, na questão dos temas da linguagem parnasiana, trechos do primeiro parágrafo, o segundo e o último, que é contrário à forma simples e estética. Eles não estão ligados ao simples, eles querem mostrar o requinte, né? Com o uso de enjambement. O que é isso? A chave de ouro, que vai encerrar todo o pensamento parnasiano que está no soneto, no último terceto, nos 2 últimos versos. Então, a ideia do poeta parnasiano, nós vamos encontrar onde no soneto? Sempre no último terceto, nos 2 últimos versos. Que é esse aí, ó, marquem aí, enjambement. O que é isso? Em começar a frase em um verso para terminá-la no verso seguinte. Então, sempre na última estrofe do soneto, nós vamos encontrar o fechamento aí da questão, né, do pensamento parnasiano. Ele começa a frase em um verso e termina no verso seguinte. O seu pensamento, o seu raciocínio. Ok? Vou fazer a chamada. Na próxima aula, me lembrem da gente estar grifando o parnasianismo no Brasil, que aí ficou faltando falar. Falar, nós já falei. Ficou faltando marcar, então, no livro, a questão apenas dos poetas brasileiros. Vou fazer a chamada, vamos falando o nome, pode ir saindo, e até a próxima. Alguma pergunta antes disso? Alguém tem alguma pergunta? O parnasianismo é claro, né? É curtinho.
fala da mesma coisa a todo momento. Tão curtinho que ele é. Ana Clara está aí. Eduardo está aí. Gabriel Bacelar está aí. Gomes. Letícia. Luan. Lucas. Lucas estava cedo. Luan está aí. Lucas. Luiz Eduardo. Luiz Antônio está aí. Pierre, não. Marcelo, não. Marcos Vinícius, não vi. Maria Clara, não vi. Pedro, não vi. Tiago, não vi. Yasmin. Yasmin Petrúcio. Eu tô aqui, Yasmin Lousada. Aham. Foi a outra que teve problema? Peçanha. E agora é a Mariana Cerqueira. Deu para entender, Mariana? Sim. Tá bom? Até a próxima. Tchau, Toninho. Já coloquei presença.